Atos capítulo 2, no verso 42. Esse é o texto principal, o texto base dos nossos próximos encontros. A gente vai ler nesse verso, e aliás, esse verso está conectado com o verso seguinte, que dá um panorama daquilo que a igreja vivia, de como eles viviam. Aliás, é importante a gente, de verdade, observar como esses irmãos viviam, porque aquilo que eles estavam praticando na vida diária deles de igreja tem tudo a ver com o jeito em que Jesus imaginou que a gente vivesse juntos, com que a gente marcasse o tempo em que a gente está aqui. Então, Atos capítulo 2, no verso 42, diz assim na NVT: todos são os irmãos da igreja primitiva, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Hoje eu vou falar sobre a igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado porque é tão especial a gente se reunir diante do Senhor. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que de uma forma especial a gente cresça no conhecimento daquilo que o Senhor tem nos chamado a entender. A nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Essa igreja, a igreja primitiva, ela crescia no ensino ou na doutrina dos apóstolos. A gente vai ver isso nesse texto e vai ver em outros textos também. Uma coisa importante para a gente lembrar é que muitas vezes, talvez você já tenha passado por situações em que algumas pessoas chegaram para você precisava tomar alguma decisão, ou você estava prestes a fazer já alguma coisa, já estava decidido, e de repente alguém chegou e disse: não, eu quero te dar uma opinião, Luiz, porque olha, eu entendo desse negócio, e a pessoa quer dar uma opinião, e de repente aquela opinião, duas coisas acontecem. A primeira, você fica meio com medo, você estava seguro que ia fazer aquilo, de repente você escuta a opinião de alguém, e você começa a ficar com medo, começa a ficar inseguro, começa a já não ter tanta certeza daquilo que você ia fazer. E esse é o primeiro efeito de ouvir opiniões. O segundo efeito, no outro nível, é você abrir mão daquilo que era convicção para você, abrir mão daquilo que você tinha certeza, para seguir a opinião dos outros. E opiniões muitas vezes destroem, opiniões muitas vezes confundem, levam a gente para um caminho perigoso. O que não destrói, o que não confunde, o que não nos leva para um caminho perigoso? A verdade. A verdade é o que sustenta a gente no caminho firme e num caminho que nós estamos rumo à vontade de Deus. A verdade é o que sustenta a gente. O que esses irmãos dessa igreja entenderam é que eles precisavam perseverar na verdade, no ensino dos apóstolos. E o que de fato é o ensino aqui, ou a doutrina dos apóstolos? Primeiro, vale dizer que essa igreja foi igreja sem a Bíblia. Não havia ainda um compilado do Novo Testamento para esses irmãos. Então, para eles, quando aqui a gente lê, dizendo que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, a gente começa a perceber que havia alguma coisa muito importante que eles guardavam, e que isso era a base deles, assim como para a gente é a base da Bíblia hoje. Eles tinham uma fonte muito especial de alguns ensinamentos, e esses ensinamentos eram a vida deles. Eles se reuniam para crescer entendendo aquilo. Pensa comigo aqui, ó. Aquela igreja sentava com os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. Portanto, o que eles faziam era ouvir dos apóstolos aquilo que eles ouviram de Jesus. E o texto vai dizer que eles perseveravam nisso, eles insistiam nisso, eles eram zelosos nisso, eles se apegavam demais a isso. E isso é mais ou menos a ideia da doutrina dos apóstolos. E o que eles faziam em perseverar era, primeiro, ouvir, segundo, era de fato crer, e terceiro, obedecer. Então eles ouviam o que os apóstolos diziam, que Jesus havia ensinado para eles, eles criam naquilo e eles obedeciam. Você vai lembrar o seguinte: final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 19, Jesus está ensinando o que a gente chama de grande comissão. Jesus está ensinando
aquilo que muitas vezes a gente chama de ide. E ele vai falar, ide por todo mundo e façam discípulos. O centro desse texto não é o ide, mas o centro desse texto é fazer discípulos. Jesus está ensinando como fazer discípulos. Ele vai dizer, vocês vão ensinar para eles aquilo que eu ensinei para vocês. O que acontece nessa igreja, e que a gente leu aqui no verso 42 do capítulo 2 de Atos, é que eles estão perseverando naquilo que eles receberam de Jesus, os apóstolos pegaram e agora estão passando para frente. As pessoas daquela igreja escutam aquilo, crê de coração e obedece naquilo. É como eu chegando aqui para vocês dizendo, o que Jesus disse foi isso. Você ouve, você crê de coração e você obedece. Eles perseveravam e era isso que eles faziam. Ouviam, criam e obedeciam. A gente vai ter aqui uma história interessante para a gente entender qual é o conteúdo, o que faz parte da doutrina dos apóstolos. O que faz parte dos ensinos dos apóstolos. Porque quando eu leio esse texto, a pergunta é o que eles estavam tanto ensinando para esses irmãos quando eles comiam. Porque essa igreja, eles cresciam comendo. Amém, irmãos? É de Deus ou não é? Pizza de calabresa, churrasco, glória a Deus por isso, amém? E de repente esses eram os ambientes em que eles cresciam. E eu começo a me perguntar o que eles ensinavam ali. A gente vai ter uma história no capítulo 24 de Lucas, em que depois que Jesus morreu e ressuscitou, alguns discípulos estão frustrados demais. Eles estão cabisbaixos, o texto vai descrever eles como tristes. Jesus se aproxima deles, eles estavam tristes. E Jesus fala assim, o que foi? E eles dão uma lapada em Jesus, dizendo, olha, parece que só você não sabe o que está acontecendo. Porque Jesus, aquele que a gente achou, porque eles não estavam só frustrados, eles estavam enganados, ou enganando a si mesmos, porque eles disseram, aquele que a gente achou que ia salvar a gente agora, porque Jesus morreu e de fato ele salvou, mas eles esperavam outro tipo de salvação. E quando eles estão ali com Jesus, eles estão tristes, estão frustrados, estão desiludidos, desanimados, estão voltando para casa porque já acabou toda a missão, já não tem mais o que fazer. O texto vai dizer que Jesus se aproxima deles e Jesus começa a dar um tipo de solução para aquela confusão que eles viviam. Lucas capítulo 24, você vai ver no 17 eles tristes, no 21 eles desiludidos, no 25 você vai ver Jesus dando um tipo de repreensão a eles. No verso 25, capítulo 24, então Jesus disse, como vocês, olha as palavras de carinho de Jesus, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Ele vai mostrar no verso 26 o que é a chave para entender aquilo que eles não estavam entendendo. Era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E aí no verso 24 ele vai explicar, ele vai dizer assim, e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Esse diálogo, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o que Jesus conversa com eles é a exata doutrina dos apóstolos. Aquilo que eles viviam e conversavam enquanto comiam, era o que Jesus conversou com esses dois discípulos enquanto eles estavam nesse caminho. Aquilo que é a doutrina dos apóstolos aqui é, primeiro, aquilo que eles aprenderam andando com Jesus. E segundo, é aquilo que Jesus ensinou para eles nos 40 dias que ele andou ali perto deles, após a ressurreição. Atos capítulo 1, verso 2 diz, até o dia em que ele foi levado para o céu, antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Portanto, é aquilo que eles ouviram de Jesus enquanto andaram com ele, aquilo que eles ouviram de Jesus depois da ressurreição, mas é também aquilo que o Espírito Santo os fez lembrar. Lá em João capítulo 14, verso 26, o próprio Jesus dizendo, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Até agora eu só dei um panorama para a gente entender que, na prática, o que eles perseveravam, essa doutrina dos apóstolos, o que essa igreja vivia intensamente, não abria mão, era uma coisa que aqueles apóstolos que estavam ensinando haviam recebido de Jesus.
E a pergunta aqui, e talvez você esteja já na curiosidade comigo, é: qual era o conteúdo dessa mesa? Qual era o conteúdo? Gabriel, faz aqui, por favor, puxa para cá, ó. Você que é mais forte, mais fitness. Aqui, por favor. Qual era o conteúdo dessa mensagem? Qual era o conteúdo dessa mesa, dessa conversa deles? Eu me pergunto, eu sei que você talvez está se perguntando e quer saber o que tem aqui embaixo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente encontra... O garçom. Aí. A primeira coisa que a gente tem nesse ingrediente dessa mesa é a revelação. Isso é uma biblada, né? Isso aqui é uma biblona. É a revelação dos profetas. Aquilo que os profetas disseram se cumpre em Jesus. A primeira coisa que era a base para o ensino dos apóstolos, para a doutrina dos apóstolos, era aquilo que a gente ouviu, dizendo que haveria um Messias, que haveria um Salvador, ele iria nascer. A Bíblia vai dizer, inclusive em Zacarias, que aquela quantidade de moedas em que Judas traiu Jesus e o vendeu, inclusive está lá a profecia para isso. Havia tantas profecias, um judeu sabia das profecias, um judeu conhecia, que todo mundo dizia há muito tempo: virá o Salvador, virá o Messias. Existia uma grande expectativa de que viesse alguém salvá-los. E eles viviam um tempo de sofrimento, não era recente, mas há muito tempo. O povo judeu já estava vivendo sofrimento, portanto o clamor, a expectativa de que viesse um Salvador era grande. Alguns achavam que iria vir um Salvador mais guru, outros pensavam que viesse um Salvador mais faca na caveira, outros, enfim, tantos esperavam, porque eles idealizavam um Salvador que não era aquele das Escrituras. Agora, a mensagem dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos era para dizer o seguinte: tudo que a gente ouviu sobre o Salvador que viria está em Jesus. Tudo que nós tanto esperamos está em Jesus. Eles falavam disso enquanto comiam, eles falavam disso quando oravam, eles falavam disso quando pregavam, eles falavam disso quando se encontravam. A mesa deles tinha pauta, e uma das pautas era, primeiro, tudo que a gente ouviu sobre os profetas, tudo que a gente ouviu dos profetas sobre o Salvador, aponta para Jesus. Na mensagem deles, portanto, a primeira coisa é: os profetas tinham razão, tudo que eles disseram era verdade, eles estavam falando desse Jesus. O apóstolo Paulo, quando está pregando naquele lugar, naquele episódio, ao Deus que ele viu a pedra escrito, ao Deus desconhecido lá, ele vai dizer: olha, um homem que viveu não há muito tempo. Ele foi enviado por Jesus, ele de fato era Deus. Assim como o apóstolo Pedro vai pregar na sequência, e milhares de almas se convertem, e tantas outras mensagens começam dizendo: olha, tudo que a gente ouviu, esperando um Salvador, é Jesus. Na sequência, eles vão falar, não só confirmando o que os profetas diziam, mas a mensagem deles, o ensino dos apóstolos, tinha também um assunto que nós falamos muito: vida, morte e ressurreição de Cristo. Eles sentavam na mesa e eles diziam: o Salvador, que os profetas disseram, ele já veio. Ele viveu assim, ele morreu desse jeito, mas ele ressuscitou. Na mesa deles, eles falavam do que os profetas haviam dito. Eles falavam da vida de Jesus, da morte de Jesus, e falavam que Jesus ressuscitou. Essa era uma pauta extremamente viva para eles. O que eles queriam falando isso não era trazer um novo conhecimento, mas trazer uma nova compreensão. Porque muitos ainda acreditavam que o Messias estava para vir, mas o Messias já havia vindo. O Messias já esteve ali. O Messias, o Salvador, já morreu. E aquele que crê na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, tem um lugar no céu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Primeira pauta que a gente encontra, primeiro ingrediente, Gabriel. Primeiro ingrediente que a gente encontra nessa mesa deles são os profetas
é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. A segunda pauta importante que está no ingrediente da mesa dessa igreja primitiva é o assunto se eles esperavam o Salvador. Eles precisavam entender qual era a chave para a salvação, Luiz. Eles precisavam entender, aqui uma chave, né? Você consegue ver aí, né? Eles precisavam entender qual era a chave da salvação. A mensagem anunciada uns aos outros precisava anunciar, precisava clarear para todo mundo como eles poderiam ser salvos. Você e eu, se acharmos hoje que somos salvos porque somos muito bons, nós não entendemos a chave da salvação. Se a gente achar que a gente é salvo porque a gente vem no culto, 2 cultos essa semana, 3 cultos, eu estou crente demais, eu vou para o céu. A gente não entendeu a chave da salvação. Se a gente achar que a gente vai para o céu porque a gente é filho de crente, porque a gente se batizou na igreja, porque o nosso nome está no hall de membros dessa igreja, a gente não entendeu a chave da salvação. Portanto, era um ingrediente da mesa deles explicar a chave da salvação. Esperávamos o Messias, o Salvador. Ele morreu e ressuscitou. Aquele que crê em Jesus, aquele que depositar a sua fé nesse Salvador, vai ser salvo. Porque Deus amou o mundo para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo João ainda vai dizer que aos que creem, Deus deu poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Um dos ingredientes, portanto, da mesa desses irmãos, dessa igreja, era explicar a chave da salvação. Era para que todos entendessem que existe um jeito de sermos salvos. Existe um jeito de sermos perdoados. Existe um jeito de tudo que fizemos ficar para trás e nascermos de novo, sermos feitos de Deus e encontrar um lugar para nós na morada eterna. Chave da salvação era o ingrediente da mesa desses irmãos. E aqui a gente começa a perceber que em muitas mesas que a gente senta, a gente não fala nem do Messias que viria, nem do Salvador que veio. E a gente muitas vezes não relembra a chave da salvação. A mesa desses irmãos era recheada de ingredientes, um deles era a chave da salvação. Receba aí, irmão. Receba. Outro ingrediente, irmãos, talvez aqui o último ingrediente dessa mesa, era o que a gente vai chamar de vida cristã. O apóstolo Paulo vai chamar de novo nascimento. Ih, o que aconteceu aqui? Jeová. O apóstolo Paulo vai falar de uma nova vida. O apóstolo Paulo vai falar sobre abandonar, mortificar o pecado e vai descrever uma série de coisas que a gente vai entender como um processo de santificação na vida da gente. Não é uma questão de modelar comportamento, mas é uma questão de o Espírito Santo nos aperfeiçoar para que a gente viva a imagem de Cristo. Jesus vai dizer para nós isso propondo como uma missão. Ele vai chamar de vocês são o sal da terra e a luz. Não vou ligar de novo não. A luz do mundo. Portanto, para esses irmãos, os ingredientes da mesa deles, o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, tanto falava do Salvador que viria, como falava sobre a chave da salvação, mas também eles falavam muito sobre como viver essa nova vida, como viver sendo luz desse mundo. E perceba a ordem que eu coloquei, porque algumas pessoas são tentadas a acreditar que mudar o comportamento salva, mas isso não é a chave da salvação. Mas para todo salvo, o Espírito Santo quer nos mudar. Para todo aquele que já recebeu a salvação, para todo aquele que já foi feito filho de Deus, Deus quer nos mudar. Deus nos propõe uma missão, sermos a luz desse mundo. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus descrevendo as características desses que nasceram de novo. Ele vai falar sobre espiritualmente pobres, sobre que eles choram, que são humildes, que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, têm misericórdia, que têm um coração puro, que trabalham pela paz, que sofrem perseguições.
Esses aí são aqueles que no verso 13, no verso 14 e 15, ele nos propõe a vivermos como luz. Nós precisamos rechear a nossa mesa, assim como a igreja primitiva, com o chamado do Senhor para sermos luz. Ele não chama a gente para mudar o comportamento, para que a gente de repente se ache melhor do que outras pessoas. Eu que vou na igreja, eu sou melhorado, eu sou assim com Deus. Não, Ele nos chama para mudar, para que, sendo luz, esse mundo seja transformado, porque nós estamos aqui. Portanto, a resposta de Deus para transformar o seu ambiente de trabalho é quem? Você. A resposta de Deus para transformar a sua família é quem, gente? Você. A resposta de Deus para transformar a sua escola, a sua faculdade, o seu bairro e a sua cidade, somos nós. Esses irmãos recheavam a mesa deles, falando tanto, afirmando que aquilo que eles esperavam era Jesus, que somos salvos mediante a fé, somos salvos pela graça mediante a fé. Mas eles falavam também que nós precisamos viver de um jeito, e esse jeito é o jeito de Jesus. Se a gente, em algum momento, já disse, não, eu vivo do jeito que eu quero, nós erramos feio, porque nós somos chamados para viver do jeito de Jesus. Portanto, no ensino dos apóstolos, eles estão ouvindo sobre o jeito de viver de Jesus, como luz desse mundo. E eles entendem o que são chamados para viver. Esses ingredientes aqui, que a gente falou, é o que o texto vai chamar de didaquê. Vai chamar do quê? Didaquê. Isso, uma expressão no grego que vai dizer ensino, alguma coisa nesse sentido. Os ingredientes que mergulham essa mesa desses irmãos, nós chamamos de didaquê. Só que a didaquê não vem sozinha, porque afinal de contas Deus não nos chama simplesmente para reter informação. Deus não nos chama simplesmente para vir aqui ouvir uma pregação e amanhã é outra coisa. Deus nos chama também para aquilo que a didaquê produz na gente. E a didaquê produz em nós o querigma. Produz o quê? Produz o querigma. Eu não vou tentar ligar porque faltou um manual aqui. Power. Deve ser. Não vou tentar não. Irmãos, a mesa dessa igreja, desses irmãos, ela não só trazia a resposta que eles tanto esperavam, dizendo, os profetas anunciaram, e nós cremos nisso, é Jesus, nós depositamos nossa fé, estamos salvos por isso, devemos viver do jeito dele, mas a didaquê, toda aquela informação, todo aquele conhecimento, toda aquela troca promovia, imprimia no coração deles a convicção de que eles faziam parte de uma missão. Afinal de contas, o texto que eu mencionei no final do Evangelho de Mateus, que Jesus está compartilhando uma grande missão, vão e façam discípulos. Ali a expressão que a gente costuma usar, o ide, ela é melhor traduzida dizendo, conforme vocês estão indo, façam discípulos. Conforme vocês estão indo, façam nascer pessoas que parecem com Jesus. Isso imprime em nós um desafio, que é o querigma. E o querigma significa, enquanto didaquê significa ensino, querigma significa proclamação. Porque a mesa deles não só os abastece para estarem mais fortes, mas os abastece para irem viver a missão que Deus tem chamado a eles. Portanto, irmãos, a gente está junto aqui e a gente poderia, de uma certa maneira, entender que isso aqui é uma mesa, apesar de não haver todos os elementos de uma mesa, mas todas as vezes que a gente se encontra aqui, todas as vezes que a gente se encontra nos nossos pequenos grupos, no nosso GECEL, todas as vezes que a gente se encontra na casa de alguém no tempo de comunhão, isso precisa produzir na gente um desejo grande por proclamar a verdade que transforma a vida das pessoas. Vou fazer uma pergunta. Um dia a tua vida foi transformada por Jesus? Muito fraco. Um dia a sua vida foi transformada por Jesus, irmão? Sim. Portanto, a questão aqui não é simplesmente só saber que Jesus me transformou, mas
a certeza de que Deus pode continuar transformando a vida de muita gente que está perto de mim. Você conhece pelo menos meia dúzia de pessoas que precisam ser transformadas. É verdade ou eu estou mentindo? No mínimo meia dúzia de pessoas que estão indo para o inferno. Você conhece pelo menos meia dúzia de pessoas que estão perdidas. Todo ensino, toda informação, toda convicção criada no nosso coração por aquilo que a gente ouve, precisa produzir em nós um impulso para que a gente fale. A fé vem pelo ouvir, mas o espírito da fé é falar. O apóstolo Paulo vai falar, crie, por isso falei. A gente olha para essa igreja e esses irmãos viviam não só à mesa comendo e se abastecendo, mas anunciando. Atos no capítulo 2, do verso 17 ao 39, o apóstolo Pedro, depois de um momento tão especial da igreja, ele começa a pregar. E ele começa dizendo o que, gente? Aquilo que a gente ouviu dos apóstolos, dos profetas. Tudo que a gente ouviu era tudo verdade. Ele continua dizendo o seguinte: isso tudo aponta para Jesus, o Salvador. Portanto, ele chama vocês ao arrependimento. Essa era a mensagem do querigma, a proclamação. Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro está pregando. Pedro pregava assim, Estevão pregava assim, o apóstolo Paulo pregava assim. Diversas pregações em Atos no Novo Testamento, dizendo o que a gente esperava veio. Para ser salvo é só crer em Jesus, portanto arrependam-se. O apóstolo Paulo, quando está pregando naquele episódio do Deus desconhecido, ele fala sobre o arrependimento, mas ali ele não havia falado ainda sobre o pecado. Portanto, a gente entende muitas vezes que arrependimento é parar de pecar. Mas quando a gente olha para a perspectiva bíblica, arrependimento significa transformação de mente e coração. O arrependimento de verdade é quando a nossa mente é renovada. E isso muda o lugar para onde estamos indo. Isso muda o nosso jeito de agir. Isso muda a nossa resposta com relação a tudo aquilo que já recebemos da parte de Deus. A igreja primitiva era intensa nisso. Atos capítulo 4, no verso 29, eles estão sofrendo perseguições, sendo presos, apanhando, e em um determinado momento de oração, eles oram isso. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Eles estavam sofrendo dificuldades, irmãos. Eles estavam sofrendo perseguição, apanhando, sendo presos. Olha a oração dos irmãos. Senhor, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Qual seria a nossa oração? Apanhando, sendo preso por causa do evangelho. Senhor Deus, mata eles. Saca o anjo da morte agora, Senhor. A oração deles, Senhor Deus, não me deixa parar de pregar. Não me deixa parar de proclamar a mensagem que transformou a minha vida. Lá em Atos capítulo 5, 19 ao 20, naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, do shopping, irmãos, da cadeia. Levou os apóstolos para fora e disse, a mensagem do anjo de Deus: vão para o templo e anunciem ao povo a respeito dessa nova vida. Eu sei que você quer receber uma palavra de Deus dizendo assim, você vai ganhar 1 milhão esse mês ainda. Eu sei que você quer receber uma palavra dizendo assim, olha uma herança, que você nem sabia que tinha. Mas para esses irmãos que estavam presos, o Senhor os libertou. Para dizer o seguinte, continuem pregando, continuem proclamando. No capítulo 8, versos 3 a 4, Paulo passando ali, o texto vai dizer que os que estavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. O texto, a ideia dos dispersos aqui era aqueles que estavam correndo da perseguição, mas conforme eles estavam indo, fugindo da perseguição e da morte, eles continuavam pregando. Por que eles estavam fugindo? Porque eles estavam pregando antes. Agora todo mundo começa a perseguir esses irmãos e eles não param de pregar. No capítulo 11, os apóstolos ouviram que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. A mensagem de Deus chegou no povo que eles não imaginavam. Capítulo 12, verso 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Capítulo 19, verso 20, assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.
A gente precisa proclamar. Lá no capítulo 19, do verso 8 ao 10, a gente vai ler no verso 8, a proclamação do apóstolo Paulo. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Proclamar vai produzir na nossa vida problema. Vai produzir na nossa vida perseguição, vai produzir na nossa vida rótulos, pessoas que irão zombar. O apóstolo Paulo, no verso 9, alguns eram teimosos, não acreditavam, e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, pregou, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola. Verso 10, ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província... Quantos moradores? Quantos? Todos os moradores daquele lugar, tanto judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Os estudiosos vão dizer que aqui é mais ou menos 1,5 milhão de gente. Em 2 anos, todos ouviram a proclamação da verdade que salva. Pergunta para a gente, então, primeiro, será que a gente tem ouvido ou recebido os ingredientes corretos? Será que a gente tem aberto o nosso coração para que esses ingredientes tomem a nossa vida e enchem a gente e garantam o nosso destino eterno? Essa é a primeira pergunta. Porque uma coisa que eu sei é que a imaturidade produz na gente o hábito ruim de rejeitar coisas que são importantes para que a gente continue vivo. Você talvez passou por uma fase da sua vida em que não queria legumes, não queria salada, não queria comer jiló. Meu pai ama jiló e eu não entendo isso até hoje. Minha esposa ama jiló. Eu falo só o Senhor para explicar os mistérios de Deus. Por mais que a gente rejeite algumas coisas, não queira algumas coisas, existem tantas delas que são fundamentais para que a gente continue vivo. Então a pergunta primeiro é se você tem recebido daquilo que você precisa para continuar vivo. A segunda questão é se você tem contado para todo mundo aquilo que deixa você vivo. Se você tem contado para as pessoas dizendo assim, olha, tem uma coisa que mudou a minha vida. Eu quero que isso mude a sua vida também. Tem uma coisa que transformou a minha história. Eu quero que isso transforme a tua história também. A proclamação, ela gera novos convertidos. Esses novos convertidos exigem ensino. O ensino vai produzir nesses novos convertidos maturidade, que vai fazer com que eles proclamem. E a proclamação gera novos convertidos que precisam de ensino. O ensino vai produzir o desejo pela proclamação. Minha dúvida é aonde que esse ciclo se quebrou na vida da gente. Porque eu tenho a impressão que na maioria das pessoas, dos crentes que eu conheço, esse ciclo ele não existe. A impressão que eu tenho é que a gente está brincando de vir para a igreja e não está levando a sério o assunto de vida ou morte, que transforma a gente e que pode transformar a vida de todo mundo que a gente conhece. A questão então hoje aqui é a gente decidir o que vai tomar a nossa dedicação. O texto diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso quer dizer que eles eram dedicados a isso. Quer dizer que eles eram intensos nisso. Eu quero saber em que momento isso pode acontecer com a gente. Ao ponto da gente decidir aprender tanto disso, que a gente só vai falar disso. A gente vai chegar para qualquer pessoa que precisa ser transformada, precisa ser salva, a gente vai dizer, olha, eu tenho a fórmula, eu tenho os ingredientes que vão transformar a sua vida. Eu sei o que pode mudar você. Esse sofrimento, essa dor, essa angústia, esse vazio, tem um negócio que vai preencher esse vazio dentro do seu coração. O que o Senhor chama a gente é para uma decisão hoje. A decisão da gente, de verdade, se posicionar para sermos intensos no ensino dos apóstolos. Porque quando isso acontecer, a gente vai contar para todo mundo
que Jesus, o Salvador, veio, Ele morreu, aquele que crê nele vai para o céu, e Ele está chamando a gente para uma nova mentalidade de vida. Essa igreja, a partir do momento que eles passaram a viver isso, 3 coisas aconteceram. Primeiro, que eles se tornaram uma igreja poderosa. Para nossa reflexão, será que esse rótulo se encaixa para nós? Será que é um rótulo adequado para a gente como igreja? Será que a gente consegue se dizer nós somos uma igreja poderosa? Atos capítulo 4, 33, essa igreja já tinha grande poder. Atos 6, 8, cheios de fé e poder, sinais, maravilhas acompanhavam. Primeira coisa, que era uma igreja poderosa. Segunda, eles estavam seguros daquilo que eles criam. John Wesley tinha a ideia da segurança. Não há perseguição, não há oposição, não há nenhuma crítica que pode superar a nossa convicção de que a nossa fé está nele. Nele estamos salvos, estamos seguros nele. Nenhuma perseguição, ameaça pode superar isso. Em terceiro, eles se moveram para a obediência. Eu quero fechar deixando 3 desafios para você. Primeiro desafio inegociável: conheça a mensagem que te salva. Sem dúvida, irmão, sem medo de errar, eu diria que pelo menos metade dos crentes que eu conheço não sabem como são salvos. Se eles não sabem como são salvos, é difícil que eles sejam salvos. Porque, fala a verdade, alguém já te disse, você precisa parar com isso aí para ir para o céu, viu? Mas essa não é a fórmula da salvação. Para ser salvo, você tem que ir na igreja. Se você não vai na igreja, essa não é a fórmula da salvação. Portanto, conheça a mensagem que te salva. Nós estamos aqui porque somos salvos. Viu ou não? Portanto, o primeiro desafio para você, conheça a mensagem que te salva. Segundo desafio, já caminhando para o final, seja intenso nela. Seja intenso nessa mensagem. Se você acreditar que essa é a mensagem que define o teu destino eterno, é a mensagem que define se você morrer agora, para onde você vai, você precisa ser intenso nela. Não dá para brincar quando a gente entende de verdade qual é a mensagem que nós colocamos a nossa fé, em que nós depositamos a nossa certeza. E por último, proclame. Conheça a mensagem que te salva, seja intenso nela e conta para todo mundo. Se essa mensagem transformou você, fez com que você pudesse ter a convicção de que Deus ama você, que os teus pecados foram perdoados, que a tua história foi refeita, que você é um filho de Deus, que você tem um lugar no céu, que você não é sozinho mais, que o Espírito Santo vive dentro de você. Se você está tomado por uma fé que coloca essa convicção dentro de você, você precisa contar para todo mundo. Portanto, hoje aqui a gente precisa sair com a certeza naquilo que a gente crê. Com a certeza de que a nossa vida precisa ser tomada nisso. Com a certeza de que a gente precisa gastar a nossa vida com essa convicção. E ao mesmo tempo contar para todo mundo. Eu quero orar com você. Fique de pé se você puder.